Olá, tudo bem? Hoje nós estamos mais uma vez aqui na reunião do Ministério Vidas Transformadas, aqui pela Primeira Igreja Batista em Alto Taquari. Nós estamos muito felizes pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, que hoje é o dia que o Senhor fez e nós precisamos nos alegrar e regozijar nele, porque o ontem já não existe mais e o amanhã ainda não veio. Então, a nossa alegria tem que ser nesse dia, né? Neste dia. E eu quero convidar você a estar conosco a partir de agora, até o final. Hoje nós vamos falar de algo muito legal. Nós vamos falar a respeito dos ensinamentos do livro de Esther, né? O que o livro de Esther tem para nos ensinar nesse tempo muito importante, que é um tempo de perseverança, é um tempo de perseverar na fé, é um tempo de aprendermos a lutar pelas as nossas guerras, aprender com Esther. Então, hoje nós vamos falar sobre este livro de Esther e eu quero convidar você a estar conosco desde já. Compartilhe este vídeo com os seus amigos. Nos ajude a divulgar o nosso trabalho aqui do Ministério Vidas Transformadas, que é o Ministério de Libertação aqui da Primeira Igreja Batista em Alto Taquari. E nós estamos aqui com as nossas irmãs presencial, né, cuidando de todo o protocolo, como deve ser, e também na transmissão aqui ao vivo. Você pode mandar o seu comentário, você pode estar aí conosco, comentando, compartilhando, e a gente vai tentar, assim, ter essa integração também com você. Esse é o objetivo de nós fazermos as transmissões ao vivo, para que haja essa interação entre nós, porque o bom é estarmos juntos. Como nós não podemos estar juntos fisicamente, nós podemos estar juntos tecnologicamente. Então eu quero desde já chamar a Didi, a Dilaine vai estar aqui conosco, fazendo a abertura, e depois nós vamos estar dando continuidade à nossa reunião de hoje. Boa tarde, graça e paz. Eu gostaria de estar abençoando a sua vida, a vida de cada um de nós aqui. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas. Que o Senhor, nosso Deus, possa nos guardar debaixo das tuas asas santas e protetoras, né? Que Ele possa nos livrar de todo esse mal que está rondando as nossas vidas. E eu gostaria de estar orando agora neste momento. Grandioso Deus, eterno Pai e Senhor, neste momento nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti e pedir, Senhor, para que o Senhor dê ordem aos Teus anjos para nos guardar. Guarda a nossa vida, guarda, Senhor, nosso esposo, nossos filhos, guarda nossos animais, nossos bens. Guarda, Senhor, todos aqueles que estão ligados a nós, de perto e de longe, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa colocar todas as nossas vidas, os nossos amados, Senhor, debaixo das Tuas asas, Pai. Para que nós possamos estar livres, Senhor, desse vírus, Paizinho querido, que tem rondado, Senhor, como a morte, Pai, lá no Egito, Senhor, que veio para matar os primogênitos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor venha dar-nos a sabedoria, Pai. Que o Senhor venha nos dar entendimento, a inteligência do alto, Senhor. O conhecimento, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, estar trazendo todo o consolo no nosso coração, que Ele nos dê a sabedoria, para que neste momento, Senhor, nós não venhamos a esmorecer, Pai, mas que neste momento, Senhor, nós venhamos a ser cheios da Tua presença, Pai, para assim ser bênção, canal de bênção, Senhor, aqui na terra, para ajudar as pessoas, Pai, para ajudar os nossos amados, Senhor, aqueles que precisam de uma palavra, Pai, aqueles que precisam de apoio, Senhor, para, Senhor, também abençoar os nossos irmãos e irmãs, Senhor, para que eles não venham esmorecer na sua fé, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nessa tarde, Senhor, o Senhor venha derramar a Tua unção sobre as nossas vidas, Pai, para que nós saiamos daqui, Senhor, cheios da Tua presença, cheios da Tua paz, Senhor, para que nós saiamos daqui renovados, Senhor, renovados, Pai, através do Teu poder, Senhor, através, Paizinho querido, da Tua palavra, que a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela cura, ela transforma, ela liberta, Pai.
que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos espirituais para que nós possamos ouvir a sua voz, abrir os nossos olhos para que nós possamos ver com os teus olhos, quebrantar o nosso coração, Senhor, que seja um coração, Pai, pronto para receber a sua palavra, um coração, Senhor, cheio do teu amor. Derrama do seu amor sobre as nossas vidas, Pai, de forma transbordante, para onde a planta dos nossos pés pisar, Senhor. Esse amor venha ser, Paizinho querido, envolver todos aqueles que estiverem ao nosso redor, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu peço ao Senhor que o Senhor venha nos lavar neste momento com a água do rio da vida, que sai direto do teu trono. Venha, Senhor, em nome de Jesus, tirar toda a preocupação, ansiedade, todo medo, Senhor, toda a insegurança dos nossos corações, Pai. Que nós queremos pedir perdão ao Senhor muitas vezes pela nossa falta de fé, Senhor, muitas vezes que nos desesperamos, muitas vezes, Senhor, que ficamos ansiosos, ó Pai, que o Senhor possa nos perdoar, mas que a Tua paz venha inundar o nosso coração. Tua palavra diz que o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades, que é para nós lançarmos toda a ansiedade, a angústia do nosso coração diante de Ti, ó Pai. E neste momento eu quero lançar diante dos Teus pés toda a ansiedade do nosso coração, todo medo, toda angústia, toda preocupação, Pai, porque nada disso provém do Senhor, Pai, e nada disso, Senhor, nós aceitamos nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Que o Senhor venha, Paizinho querido, estar tocando na vida de cada pessoa, Senhor, que vai estar assistindo essa live, de cada pessoa que vai assistir, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar com as suas mãos de poder sobre cada vida neste momento, e o Senhor possa estar tirando todo o peso, Senhor, dos ombros, Paizinho querido, dessas pessoas, ó Pai, que o Senhor possa estar trocando o nosso fardo agora, Pai, tirando todo o fardo pesado, Senhor, e colocando o seu que é leve, que é suave, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a sondar os nossos lábios, ó Pai, porque nos nossos lábios nós temos o poder de abençoar e de amaldiçoar. Senhor, que nós venhamos a tomar cuidado, Pai, para não ficar murmurando nem reclamando, mas sim, Senhor, para agradecer a cada instante, a cada dia, quando você acorda. Obrigado por mais um dia de vida, obrigado pelo ar que respiramos, Senhor. Obrigada, Pai, que o Senhor nos dá esse ar de graça todos os dias, Pai querido. Obrigada pela nossa saúde. Obrigada por podermos estar aqui na igreja. Obrigada, Senhor, por termos a liberdade de pregar a sua palavra, Pai. Obrigada, Senhor, pelo seu amor. Obrigada, Pai, pelo seu cuidado. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso refúgio. É o socorro bem presente na hora da angústia. E se não for o Senhor, Pai, o que seria de nós, Senhor? Aonde estaríamos, Pai? Por isso nós agradecemos ao Senhor. Damos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós declaramos, Senhor, nessa tarde a nossa total dependência de Ti, Deus. Nós declaramos, Senhor, que nós precisamos do Senhor como do ar que respiramos, ó Pai. Nós precisamos que o Senhor, Paizinho querido, esteja no controle das nossas vidas, Senhor. Para que, Paizinho querido, nós possamos olhar para o alto, da onde vem o nosso socorro. Pai, não nos deixe olhar para as circunstâncias, mas que nós possamos sempre olhar para o alto, da onde vem o nosso socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, Papai querido. E neste momento, Senhor, eu quero declarar a sua palavra no livro de Salmos 91, Senhor. Quero declarar ela sobre a minha vida, sobre a minha família. Quero declarar ela sobre a vida de todos que estão, Senhor, neste momento nos ouvindo, Senhor. Em nome de Jesus. E eu vou declarar o Salmo 91 de uma maneira diferente. Eu que habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansarei. Direi do Senhor, Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e em Ti confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas estarei seguro. A sua verdade será o meu escudo e broquel.
Não terei medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nem eu, nem minha casa seremos atingidos. Somente com os meus olhos contemplarei e verei a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fiz a minha habitação. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa, porque aos seus anjos dará ordem a meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão em suas mãos, para que eu não tropece com o pé em pedra. Pisarei o leão e a cobra, calcarei aos pés o filho do leão e a serpente. Porque eu amo o Senhor, ele me livrará, me porá num alto retiro, porque conheço o seu nome. Eu o invocarei e ele me responderá. Estarás comigo na angústia, dela me tirarás e eu o glorificarei. Me fartará de longura de dias e me mostrará a sua salvação. Pai, assim como declaramos, Senhor, que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, que o Senhor nos livrará de todo o mal, Senhor, nem praga alguma chegará à nossa casa, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa passar do sangue de Jesus sobre os umbrais das portas da nossa casa, Pai, que o Senhor possa estar limpando e purificando o ar aonde nós formos, Senhor, para que nenhum mal venha chegar até nós, Pai. E neste momento, Senhor, eu quero clamar ao Senhor por todas as famílias enlutadas, Pai. Por todas as famílias, Senhor, que tem um ente querido que está no hospital neste momento, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia da nação brasileira. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de todos os profissionais de saúde. Pai, que neste momento o Senhor possa estar colocando cada profissional da saúde debaixo das tuas asas, que o Senhor possa estar aumentando a imunidade deles, Senhor, que o Senhor possa guardá-los, Pai, que o Senhor possa estar renovando as forças de cada um deles, Senhor. E que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, possa estar visitando, Senhor, esses enfermos, ó Pai. E que o Senhor, Pai, através da tua infinita misericórdia, Senhor, possa estar derramando a tua cura sobre essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E aonde, Pai, as vidas estão aflitas, Senhor, onde as vidas, Paizinho querido, estão precisando do teu consolo, que o Senhor é o único que pode trazer o consolo, Senhor. Que o Senhor possa consolar, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa visitar. Que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, trazer um pouco de paz e de alívio para essas vidas, Senhor. Para essas famílias, Pai. Senhor, também queremos tomar posse da Tua palavra no livro de Efésios, capítulo 6. Que diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que no dia mau, depois de ter vencido tudo, permaneceres inabaláveis. Por isso, Senhor, cinge os nossos lombos com a verdade, vestimos a couraça da justiça, calçamos as sandálias da preparação do evangelho da paz, tomamos posse do escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomamos posse do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Senhor. Pai, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos guardar, que a Tua paz possa inundar as nossas vidas e que o Senhor venha usar, Senhor, com toda a autoridade e poder, Pai, a vida da irmã Cristine, Senhor, para que cada um de nós saiamos daqui abençoados pelo Senhor. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, né, por aqueles que estão precisando das nossas orações, tantas pessoas, né, enfermos, doentes, tantos enlutados. Quero agradecer a todos aqueles que estão conosco, né, ao vivo.
Quero mandar um beijo para Carla Silva, que está conosco. Quero mandar também para Laura Barbosa, para Cleidiane Marques. Quero agradecer a Maria Aparecida Oliveira Silva, também que está conosco. Deus abençoe sua vida. E também a Patrícia Brito também está conosco, né, nesta tarde. Compartilhem desta live, estejam conosco. A Edna também está conosco. Obrigada, Edna. Hoje estou muito feliz porque é aniversário do meu filho, né? O Felipe está fazendo hoje 21 anos. Então, há 21 anos atrás, nesse momento, eu estava lá no hospital. E hoje ele está aqui, né? Graças ao Senhor, com saúde, cheio de bênção e de graça, né? Que o Senhor esteja conosco e que o Senhor esteja nos ajudando e ajudando todos aqueles que estão passando por essas lutas, né? Por essas dificuldades. É um tempo de dificuldade, um tempo muito difícil, um tempo de apostasia. Eu sempre tenho falado isso, né? É um tempo de apostasia. Então, qual que é a mensagem pra gente? Cuide-se, né? A mensagem que eu tenho para você, para mim, é assim: fortaleça a sua fé. Fortaleça-se, né? Fortaleça-se, porque se você estiver fortalecido, você vai de alguma forma poder ajudar alguém. Agora, de nada vale você querer ajudar alguém se você não estiver fortalecido. É como aquele que vai salvar a pessoa que está se afogando. Se ele não tiver técnica, se ele não tiver condições, vão morrer os dois. Então eu quero dizer para você, se fortaleça neste dia, né? Busque o Senhor. A Márcia também está mandando um beijo pro Felipe. Obrigada, Márcia. Vou mandar sim. A Patrícia está falando que amanhã é aniversário da sua filha Gabriela. Que Deus abençoe, né? A Gabriela, desde hoje, já receba o nosso carinho, né? E o nosso amor em relação à vida dela. E eu quero começar hoje falando a respeito do livro de Esther. Então, quero convidar você para estar abrindo a sua Bíblia no livro de Esther. Na verdade, o livro de Esther é um livro muito peculiar, é um livro diferente dos outros livros. Por que, Cristine, que ele é diferente? Porque aqui no livro de Esther, em nenhuma vez é citado o nome de Deus. Em nenhuma vez, em nenhum momento, Deus, Elohim, Adonai, né? Yud-Hei Vav-Hei, o nome do Senhor é citado em nenhuma página, em nenhuma linha do livro de Esther. Mas por que então que o livro de Esther entrou na lista dos livros canônicos? Por que ele foi considerado um livro importante para que nós possamos entender? Porque a base da nossa fé é uma base judaica, né? E como é uma base judaica, o livro de Esther conta a história do povo judeu, ou do povo hebreu, ou do povo de Israel. Ai, mãe, mas qual que é a diferença? É tudo a mesma coisa. Entenda isso, que ser o povo hebreu, né, que vem de Abraão, porque Evri significa aquele que atravessa, aquele que chega ao seu destino. Então Abraão era chamado de hebreu porque ele era Ivri, ou seja, um homem que chegou ao destino que Deus lhe deu. Aí tem o povo de Israel, que é os descendentes de Jacó, que teve o seu nome, vamos colocar assim, adicionado, né? Não vou colocar, todo mundo prega que o nome de Jacó foi mudado, mas o nome de Jacó não foi mudado, porque a Bíblia continuou chamando ele de Abraão, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então o nome dele não foi mudado, né? A gente tem que estudar bastante para entender algumas situações dentro da nossa base de fé, que é uma base judaica. O livro de Esther conta, então, a história deste povo, deste povo de Jacó, descendente de Jacó, que é chamado povo de Israel, deste povo hebreu, que são os descendentes de Abraão, que é a mesma coisa, e deste povo judeu, que na verdade foram assumidos como descendentes da tribo de Judá, né? Porque o território de Judá
dentro de Israel era o maior território, ou o mais importante, vamos dizer assim, porque dentro do território de Judá ficou Jerusalém, né? Que é a capital de Israel. A capital de Israel não é Tel Aviv, tá, gente? Eu também fui ensinado de forma enganada. A capital de Israel é Jerusalém, tá? Então, tanto que lá está o Sinédrio, tanto que lá estão as assembleias, os conselhos, o governo, fica em Jerusalém, não fica em Tel Aviv. Então, se ensinarem vocês que aqui a gente aprende até geografia, tá? Então, se ensinarem vocês que a capital de Israel é Tel Aviv, refutem, é mentira, tá? A capital de Israel realmente é Jerusalém. E aí, esta história conta algo que para nós faz toda a diferença. Por quê? Porque nós vamos entender assim ao longo do que nós estaremos estudando hoje. Então, eu vou iniciar, vou ler apenas, né? Vou ler apenas o primeiro versículo, só para que a gente dê uma abertura ao livro de Esther, tá? Eu vou ler, então, o primeiro versículo do capítulo 1 de Esther, que diz assim: nos dias de Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no seu trono, no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e servos. Assim esteve diante dele os poderosos da Pérsia e da Média, e os nobres e príncipes das províncias. Durante 180 dias, ele mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Esse texto nos mostra aquilo que estava acontecendo. O povo de Israel havia sido levado cativo por Nabucodonosor. Eles estavam dispersos na Babilônia. Eles estavam dispersos nesta cidade, né, da Média Pérsia, que era, inclusive, em Suzã, que era a capital da Média Pérsia, onde o rei permanecia, onde o rei estava. O rei Assuero, que era um título, né? Ele era o rei daquela época. Ele então decide dar um banquete, uma grande festa por 180 dias. Quantos são 180 dias? Matemáticas? 6 meses, né? 6 meses de festa. O rei Assuero decidiu demonstrar a sua riqueza, o seu poder para todos os príncipes das 127 províncias. O que significa isso? Que o rei Assuero, ele comandava, governava, reinava sobre 127 países, né? Eram 127 países que estavam debaixo do reinado do rei Assuero. Mas o que é que tem a ver tudo isso? Tem a ver que depois de 6 meses de festa, ele resolveu abrir para todo o povo, porque a festa primeiro era só para os príncipes, era só para os importantes do reino, né? Então eu acredito que dentro desses 6 meses vinham as comitivas de longe, né? Porque as comitivas demoravam para chegar. Até chegar a notícia que havia uma festa, até chegar a notícia do convite, até chegar a caravana para participar da festa. Então foram 6 meses de festa para os príncipes. Mas não bastando isso, o rei Assuero decide, olha lá, Vânia, graça e paz, assistindo de novo o Progresso no Pará. A Vânia tá longe, né? Mas tá pertinho. Deus abençoe, Vânia. Beijo para vocês, de todas nós aqui, tá? Não obstante a isso, o rei Assuero decide abrir essa festa para todo o povo agora. Não apenas para os príncipes. Por 7 dias, ele deu uma festa com aquilo que hoje nós chamamos de all inclusive, né? All inclusive significa tudo free, tudo livre, bebida,
comida para todo o povo por 7 dias, né? Eu quero convidar você para ler o livro de Esther, que é uma história muito linda. Mas vou te dar o resumo hoje. E aí, depois desse tanto de festa, tanto de bebida, né? Imaginem quanto gado, quanto animal não foi sacrificado, não foi servido para os grandes banquetes com muita comida, com muita bebida, né? Bebida alcoólica, sim, né? A bebida alcoólica fazia parte das festividades. E eles então festejaram e o rei Assuero estava embriagado. Gente, povo embriagado é um problema, né? Tanto que já existe uma grande campanha por aí: se beber, não dirija. Tenha responsabilidade. Você quer beber? Beba, mas não dirija. Pegue um táxi, pegue um Uber, pegue uma carona, peça para alguém para te deixar em casa, mas não dirija, né? Não coloque a sua vida e a vida de outras pessoas em risco. O rei Assuero bebeu e ele ficou embriagado. E depois, no momento da sua embriaguez, ele então manda chamar a rainha, que se chamava Vasti, né? E ele chama Vasti para se apresentar diante dos povos, aos povos e aos príncipes. Ele não estava querendo mostrar Vasti, a rainha, apenas para os príncipes, porque a rainha naquele momento, ela era como se fosse um grande troféu, né? Quem está assistindo aí, acompanhando a novela Gênesis, ó, nós fazendo propaganda aqui da Record. Mas você vê que a mentalidade era que a rainha, além de ser uma figura política importante da realeza, ela era também um grande troféu. Ela era uma representação da glória, né, do rei. E ela não podia, pela lei da época, ela não podia se mostrar, né? É a mesma coisa que se você tivesse uma joia muito rara, muito preciosa, você não ia ficar mostrando essa joia preciosa, joia rara, você não ia ficar mostrando para todo mundo, né? Era assim também naquela época. Então Vasti era proibida de se apresentar, né, com o seu rosto destampado para que vissem a sua beleza. Ela era proibida de se manifestar diante do povo. Quando o rei Assuero determina para ela como uma ordem que ela se apresentasse, no versículo 12 você vai ler que ela se recusou a atender a ordem do rei. Adivinha, né, gente? Foi deposta. Claro, recusou a ordem do rei. Apesar dele estar errado e ela estar certa, ela foi deposta. Ela perdeu o título de rainha. E então, depois de todo esse tempo, 4 anos depois, na verdade, o rei estava já recebendo uma nova rainha. Mas quem era essa nova rainha? Então, quando Vasti foi deposta, houve um grande concurso de beleza. Vocês imaginem este concurso de beleza na Média e na Pérsia. Para que elas se apresentassem ao rei, eram 6 meses de preparação, sendo lavadas com óleo e mais 6 meses sendo lavadas com mirra. Então, por um ano inteirinho, estas moças que foram separadas da sociedade, elas eram tratadas pelos eunucos do rei, sendo cuidadas, vestidas, elas eram ensinadas, né, porque muitas delas eram camponesas, assim como Radassa era uma camponesa, não tinha cultura real, não tinha, vamos falar assim o que a gente chama de hoje de etiqueta, né? Não tinha etiqueta. Então, por um ano, elas ficavam numa escola, como se fosse uma escola de princesas, e elas eram vestidas, elas eram lavadas, elas eram... a sua alimentação mudava, né? Mudava a sua alimentação, porque você sabe, né, que a nossa alimentação, ela influencia até na nossa
pele. Então, a influência da alimentação na pele, elas recebiam uma alimentação específica, elas recebiam perfumes, ungüentos específicos para se apresentar diante do rei. Todas elas virgens, né? Todas elas moças. Radassa devia ter talvez 15 anos, né? 14 anos. Eram moças virgens que se eram apresentadas ao rei. E nesse tempo, então, elas foram preparadas e depois cada uma delas se apresentava diante do rei e pedia, né, diante do rei algo. E, na verdade, quem instruiu Radassa foi Hegai, né, um dos eunucos. E a Bíblia diz que Radassa achou graça aos olhos do rei. Quem era Radassa? Radassa era uma moça órfã. Ela havia perdido o pai, havia perdido a mãe, e ela era criada pelo seu tio chamado Mordecai, ou Mardoqueu. Eles eram hebreus, que foram levados cativos à cidade de Suzã. E naquele momento, quando Mardoqueu ou Mordecai viu que Radassa era tão linda, era tão bonita, ele então leva Radassa ao palácio do rei e deixa ela lá. Agora você imagine uma moça sem pai, sem mãe, criada pelo primo, e de repente levada ao palácio e feito cativa, vamos dizer assim, escrava, porque ela não podia sair do palácio, ela não podia mais ver o seu tio, né? Ela podia receber mensagens que chegavam através dos servos, mas ela não podia mais ver o seu tio, ela não tinha mais acesso à sua família. E Radassa então foi sendo preparada por todo esse tempo, achou graça aos olhos do rei, e 4 anos depois da rainha ter sido deposta, Radassa se torna Ester, que agora era a rainha da Média Pérsia. Mas ela não contou para o rei de que povo ela pertencia, né? Ela não contou para o rei. E aí houve uma situação, você pode ler aqui na Bíblia para ter mais os detalhes, houve uma situação em que o chefe do exército do rei, chamado Ramã, ele recebeu muito poder do rei Assuero, e quando ele passava nas entradas do palácio, nos portais, nas portas, todos se dobravam diante dele, honrando Ramã como uma figura muito importante, cheia de poder, porque ele era o chefe dos exércitos do rei Assuero. Mas havia um homem que não se dobrava diante dele, e esse homem era Mardoqueu, primo agora da rainha Ester. Ramã então organiza e chega diante do rei, no capítulo 3, você pode ler isso, capítulo 3, versículo 7 a 11, diz que Ramã vai até o rei e conta para o rei que havia um povo lá dentro do reino dele, que era um povo que não se submetia às leis dos medos persas, não se submetia aos seus deuses, vivia de uma forma diferente, comia de uma forma diferente, a vida deles era diferente, eles eram escravos, mas eles não se submetiam às leis da Média Pérsia. Eles serviam ao rei, eles eram submissos, mas eles não se submetiam às suas imposições religiosas e nem mesmo culturais, até mesmo com a questão da alimentação. Porque você sabe que lá na Média Pérsia eles comiam de tudo. E os judeus, já nesta época da rainha Ester, eles já tinham as determinações de Levíticos 11. Eles não podiam comer qualquer coisa. Eles comiam comidas separadas, assim como Daniel, que se recusou de comer as iguarias do rei. Lá está iguarias, né? Para nós, chama iguaria o quê? Um porco à pururuca, né? Um bacon bem fritinho. Muita gente fala, isso são iguarias, são os banquetes.
o próprio camarão, né? Tanta coisa boa para comer por aí. Mas Daniel se recusou a comer das iguarias do rei, das comidas que eram servidas pelo rei. Assim também esse povo de Mardoqueu, inclusive Radassa ou Esther, agora como rainha, eles não se submetiam à forma como os medos persas viviam. E Ramã descobriu tudo isso, leva para o rei, e lá está escrito assim: no primeiro mês, o mês de Nissan, no 12º ano do rei Assuero, se lançou isto é, sorte perante Ramã, de dia em dia e de mês em mês, até o 12º mês, o mês de Adar. Ramã disse ao rei Assuero: há um povo espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino, cujas leis são diferentes das de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que este povo seja exterminado, e eu entregarei nas mãos dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata, para que sejam depositados nos tesouros do rei. Então tirou o rei seu anel do dedo e o deu a Ramã, filho de Ramedata, o Agagita, adversário dos judeus. Disse o rei a Ramã: recebe esta prata e faze com este povo o que bem parecer aos teus olhos. Ramã então tinha agora uma procuração do rei, uma procuração para fazer qualquer coisa que quisesse. E ele então lança sortes em hebreu se chama por isso que nesta data, exatamente ontem à noite, os judeus começaram a celebrar a festa de Purim, que significa sortes, né? E aí, este Ramã tinha uma procuração para fazer o que quisesse contra este povo que não se submetia à lei dos medos persas. O que é que ele faz através desta condição do rei, que o rei lhe concedeu? Eles determinam então um dia, né? Foi marcado o grande dia para a incursão contra o povo de Deus. Este dia era o dia 13 do 12º mês, que seria o mês de Adar. O 12º mês, o mês de Adar, é o mês que corresponde para nós o mês de fevereiro, né? Lembre-se que o calendário judaico é diferente do nosso calendário cristão. Então, na verdade, eles determinaram um dia para a morte dos judeus. Isso foi há 10 meses antes do dia acontecer. Então, esta data determinada foi determinada 10 meses antes da data prevista. Mas eles tinham uma data específica. O 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar, todos os povos bateriam contra o povo de Israel e os exterminaria da face da terra. Eles já eram escravos, já eram perseguidos, já estavam empobrecidos porque viviam como escravos, então não tinham direito algum. Mas agora havia para eles, além de tudo isso, uma sentença de morte, uma sentença de desaparecimento, né? E a Bíblia diz então, continuando o livro de Esther, que Mardoqueu, quando ficou sabendo disso, ele rasga suas vestes, ele clama a Deus e vai ter com a rainha, mandando mensagens para a rainha Esther, dizendo: eu creio que foi para isso que Deus te colocou. Agora você precisa agir. Havia um propósito de Deus sobre a vida de Esther. Deus havia colocado ela naquele lugar. Irmãs presentes e você que está nos assistindo, há um propósito de Deus em todas as coisas. Em tudo há um propósito, mesmo no sofrimento de Esther. Vocês imaginem, eu sempre fico imaginando aquela menina, né, sem pai, sem mãe, criada pelo parente, abandonada agora no palácio, mas virou rainha escrava.
Porque uma rainha, apesar de ser rainha, ela não podia sair do palácio, ela não tinha liberdade para fazer nada daquilo que talvez ela gostaria de passear no campo, de fazer as coisas que ela foi acostumada a fazer desde criança. Agora ela tinha um protocolo para cumprir. Vamos falar um pouquinho a respeito dos protocolos, né, da rainha Elizabeth, né, a rainha Elizabeth, da sua descendência, dos príncipes, das princesas, das duquesas, né? A própria Diana era duquesa de York. Ela precisava cumprir alguns protocolos. Você sabia que um dos protocolos das princesas não, das duquesas, né, é não poder pintar a sua unha de vermelho. Elas não podem pintar. A unha precisa estar com uma corzinha clara. Ou a saia precisa estar em 4 dedos abaixo do joelho. Elas não podem ter nenhum tipo de deslize mediante o protocolo real. Agora você imagine, se hoje, no século 21, elas precisam cumprir os protocolos reais, imaginem aquela época, há praticamente 5.000 anos atrás, né? Ou 4.000 anos atrás, aquelas mulheres precisavam cumprir as leis impostas a elas. Elas não podiam fazer o que queriam. A Daça agora, chamada Esther, a rainha da Média Pérsia, a rainha de Assuero, ela tinha um propósito para estar ali. Deus chamou e trabalhou na vida dela de tal forma que ela cumprisse este propósito. E qual era o propósito? Se apresentar agora diante do rei para interferir, para interceder e para fazer com que aquele decreto já assinado com o selo real, com o anel real, através de Ramã, fosse desfeito, caísse por terra. Mas ela tinha que ter uma estratégia. Ela precisava, de alguma forma, saber como, né? De que forma ela teria a condição de ter essa vitória. A condição de levar o povo de Israel a esta libertação. Você está entendendo agora o porquê que nós estamos falando de Esther nesta reunião de libertação? Porque, na verdade, é muito semelhante a história do povo de Israel e a nossa história de forma espiritual. É muito semelhante. Mardoqueu, então, pede para que Esther intervisse pelo seu povo. E Esther diz, eu posso morrer, porque eu não posso me apresentar diante do rei sem ser convidada. Eu posso padecer, eu posso morrer, mas há algo muito importante dentro de toda esta situação que nós podemos ver, né? Aqui no capítulo 4, a Bíblia diz que Esther, então, ela declara 3 dias de jejum e ela pede que todo o povo de Israel jejue com ela. As suas servas, elas jejuaram com ela. Todo o povo de Israel, do maior até o menor, jejuaram por 3 dias. E a Bíblia diz, né, que a rainha Esther, ela respondeu ao seu primo. E ela disse assim, se eu precisar morrer, então eu morrerei, né? Ela diz assim, eu vou ter com o rei, ainda que isso não seja permitido pela lei. Se eu perecer, pereci. A rainha Esther estava disposta a perecer com a sua própria vida, se fosse necessário, para que o povo de Israel alcançasse a libertação. Ela não estava preocupada com si mesma. Ela jejuou por 3 dias e se apresentou diante do rei. E assim, diante do rei, quando no momento da sua apresentação, ela recebeu o favor do rei. O rei estendeu o seu cetro à rainha Esther. E naquele momento o rei deu a aprovação para ela. E não só a aprovação, mas olha só o que o rei ofereceu a ela. Ele disse, o que você tem para pedir, minha rainha? Até a metade
metade do meu reino eu te darei. Mas Rainha Esther não estava preocupada com os bens materiais, ela não estava preocupada consigo mesma, ela estava preocupada com a libertação do seu povo. Ela estava preocupada com a liberdade que ela queria ter para o seu povo, porque ela não teria liberdade de qualquer forma. Ela continuaria sendo rainha, continuaria sendo escrava, né? Apesar de padecer também a perseguição, ela poderia ter sido morta, apesar de ser rainha. Mas nós vemos a forma como ela agiu é semelhantemente a mesma forma da ação de Yeshua pelas nossas vidas. Ela, na verdade, ela foi um Mashiach. Ela foi um libertador. A rainha Esther, apesar de ser mulher, ela tomou o papel de libertador de Israel. Assim como Yeshua, Jesus, ele se tornou o libertador das nossas vidas. Assim, Esther também exerceu este papel diante do rei. E nós vemos então que ela não pediu ao rei a metade do seu reino. Ela pediu para ele um outro encontro. Porque na verdade havia um grande segredo nisso. Lá no Oriente, quando você fala 3 vezes a mesma coisa, é sinal de que aquilo é irrevogável. Você não pode revogar algo que você falou 3 vezes, né? Até hoje, né? Na cultura oriental, é só para que você possa compreender o que eu estou falando. Na cultura oriental, quando o homem quer se separar da esposa, né? Se divorciar da esposa, ele fala por 3 vezes: eu me separo de você, eu me separo de você, eu me separo de você. Acabou. Ninguém mais vai fazer com que ele retome a sua palavra. Ele falando 3 vezes está decretado. Naquele primeiro encontro com o rei Assuero, ele disse pela primeira vez: o que é, rainha, que você quer? Até a metade do meu reino eu te darei. Mas ela marca um segundo encontro. E neste segundo encontro, mais uma vez ele fala isso. E no segundo encontro, ela também não pede, ela também não fala. E junto com esse segundo encontro estava Ramã, o chefe dos exércitos. E ela marca mais uma vez um terceiro encontro. E lá estava o rei, e lá estava Ramã. E na terceira vez, então a rainha Esther, depois do rei ter falado por 3 vezes, qualquer coisa que ela pedisse, lhe seria concedida. Então a rainha Esther, ela declara o que estava acontecendo. E isso você pode ver lá no capítulo 7, né? Você vai ver a respeito da declaração em relação à rainha Esther contra Ramã, o perseguidor do seu povo. E a Bíblia diz que naquele mesmo dia, né, Ramã foi enforcado na forca que ele havia preparado para o primo da rainha Esther, que era Mardoqueu. Primo da rainha Esther. E aí, a Andréia está falando aqui que é tio. Mas, lá no capítulo 2 do livro de Esther, vamos falar aqui, gente, nós estamos ao vivo. Bíblia judaica, tá? Então, lá no capítulo 2, do versículo 7, lá está escrito: este criara a Hadassah, que é Esther, filha de seu tio. Filha do tio é quem? É primo, né? Então, capítulo 2, versículo 7, diz que Mardoqueu, benjamita, judeu, da cidadela de Suzã, capítulo 7, diz que ele criara Esther, que é filha de seu tio. Então, aqui na minha tradução, não vou falar que está certo, porque eu achei uma coisa errada hoje na minha tradução, enquanto eu estava estudando aqui, tá, gente? A minha é a Deik, ó, tá? A minha é a Bíblia Deik. Na sua tá o que, André? Aqui tá assim. Então, isso aqui, ó. A menina, ele havia criado Hadassah, isso é Esther, filha de seu tio, pois ela não
tinha pai nenhum. É primo. Na verdade, todo mundo diz que ele era tio, né? Não sei por que todo mundo fala que era tio. Mas ela foi criar, ela era filha do seu tio. Então, ele era primo dela, tá? Esse aqui é ao vivo, gente. Ao vivo e a cores é assim mesmo. E a gente louva a Deus por isso, né? Sabe o que eu achei de errado hoje? Porque eu estava estudando, e aqui na minha Bíblia, primeiro fala que ele sorteou por... E primeiro fala que dá no 12º mês, que é o mês de Adar, que é este mês, né? Que eu sabia que era esse mês. Aí no versículo 13 da minha Bíblia, capítulo 3, versículo 13, está escrito que a sorte caiu no 13º dia do 10º mês. Não era do 10º mês, era o 12º mês. Então, gente, vamos prestar atenção. Vamos procurar, né? Porque muitas vezes as nossas traduções, não é que a Bíblia está errada, não. É uma questão de transcrição, né? Muitas vezes revisão de texto e às vezes pode trazer alguns equívocos. Mas Mardoqueu era primo de Esther, tá? E aí Amã tinha feito uma forca para enforcar Mardoqueu, mas ele mesmo foi enforcado nesta forca. E aí, para a gente ter um entendimento, né? Depois de tudo isso, a Bíblia diz que como um decreto não podia ser cancelado, lá no capítulo 9, no capítulo 8, desculpem, no capítulo 8, versículo 11, está escrito assim, que a rainha Esther solicitou ao rei Assuero que ele escrevesse cartas para todas as províncias onde havia chegado aquele decreto em que o povo de Israel seria subjugado, morto, destruído pelos povos, né? Que nestas cartas, está escrito aqui no capítulo 8, versículo 11, o rei concedia aos judeus de cada cidade que se ajuntassem e se dispusessem a defender sua vida. Se dispusessem a defender sua vida e destruíssem, matassem, assolassem todas as forças do povo e província que os quisesse atacar, junto com suas crianças e mulheres, e que saqueassem seus despojos. Então, nessa carta, o rei Assuero, ele dá uma permissão para que o povo se defendesse. Porque antes o povo não tinha permissão para se defender. Eles não tinham. Eles não tinham permissão para se ajuntar, eles não tinham permissão para atacar, eles não tinham permissão para se defender. Eles seriam totalmente destruídos, porque eles eram em menor número. Mas agora, como o rei Assuero não podia voltar atrás do seu decreto, ele emite um outro decreto. Ele emite um outro decreto. E você sabe que o último decreto, ele está acima, ele é superior ao primeiro emitido. Ele é o que tem validade. Então, neste segundo decreto, o rei Assuero autoriza, dá uma autorização para que o povo de Israel se defendesse. E além de se defender, que o povo de Israel subjugasse os seus inimigos e tomasse aquilo que fosse deles. O que é o despojo? O despojo é o resto da guerra. Por exemplo, é claro, né, gente, que a gente tem que entender com a mentalidade daquela época. O povo de Israel entraria na casa daqueles que o perseguiam, matariam os que perseguissem a eles e tomariam posse do quê? Das suas vestes, dos seus utensílios de casa, né, dos seus animais. Eles poderiam tomar posse daquilo que pertencia aos seus inimigos. Isso é despojo de guerra. Então, nesse momento, a gente vê que nesta história de Esther, nós aprendemos alguns ensinamentos. Que Esther pode ser comparada ao Messias. Esther foi comparada com ele. Jesus também, ele na verdade estava disposto a perder a sua vida. Assim como Esther disse, se tiver que perecer,
perecerei. Ela diz, se tiver que morrer, eu vou morrer. Eu não me importo com a minha vida. Ela diz, se eu perecer, pereci. Ela não se importou com ela mesma. Jesus não se importou com si mesmo ao ser levado ao madeiro, ao ser cravado no madeiro. Ele estava ali perecendo em nosso favor. Ele estava perecendo por nossa causa. Ele estava disposto a passar por todo aquele sofrimento. No momento lá da oração, no Monte das Oliveiras, ele diz, Pai, se possível, passe de mim esse sofrimento. Quem gostaria de passar pelo sofrimento que ele passou? Pela vergonha, né? Muitas vezes nós temos a ideia, gente, de que, assim como a Igreja Católica, né, Apostólica Romana, sempre publicou a imagem de Jesus crucificado como um paninho, né, ao redor das suas vergonhas, para não escandalizar, vamos dizer assim, para não escandalizar, mas a verdade não é essa. A verdade é que ele foi exposto, totalmente exposto, diante de todos, diante da sua mãe, diante dos seus irmãos, diante dos seus inimigos, ele foi totalmente exposto. Ele se anulou, se aniquilou a si mesmo, como diz lá em Filipenses, para que a glória do Pai fosse manifesta através da sua vida. E Yeshua, ele disse, se perecer, pereci. Ele sabia, ele tinha ideia, né? Ele tinha conhecimento de que ele venceria a morte, mas ele nunca tinha passado pela morte para saber. Ele nunca havia passado pela dificuldade da morte para saber se realmente ele seria levantado do túmulo naqueles 3 dias após a sua morte. Porque crer na ressurreição, gente, nós cremos, não cremos? Eu creio na ressurreição. A própria Maria, quando Jesus chega lá, Lázaro estava morto, Jesus disse, Maria, ele vai ressuscitar. E a Maria disse para ele, eu sei que ele ressuscitará naquele dia. Ou seja, que dia? No dia que nós aguardamos pela nossa ressurreição. Nós cremos na ressurreição. Mas Jesus não sabia, na verdade, se estaria confirmado, né? Apesar dele pregar e ele falar, ele dizia, olha, necessário é que ele morra e ressuscite ao 3º dia. Mas ele nunca tinha passado por essa experiência. Era algo novo. Ele disse, perecer, pereci. Assim como Rainha Esther, Jesus nos deu a condição de liberdade. Começa através da manifestação que ele teve por 3 dias e 3 noites no ventre da terra. A Bíblia diz que por 3 dias, né, ele ficou no ventre da terra, assim como por 3 vezes a rainha Esther precisou se manifestar diante do rei para pedir ao rei que fizesse mercê, que nos desse graça. E aí eu posso dizer a você que nós tínhamos uma sentença de morte. Estava declarada contra nós. A partir do momento em que houve a desobediência que é a morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então eu quero dizer para nós que nós tínhamos uma sentença de morte. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23 está escrito assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós, eu e você, tínhamos uma sentença de morte. Uma morte não apenas física, mas uma morte espiritual. Uma morte em que nós não teríamos a condição de viver ao lado do Pai por toda a eternidade. Mas através de Jesus, né? Agora nós também podemos ser justificados mediante a nossa fé. Aquilo que Jesus nos apresentou através da sua palavra. E está escrito aqui, sendo justificados mediante sua graça, pela redenção que há em Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue,
para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não. Mas pela lei da fé concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. As obras da lei não justificam ninguém. Mas diz a palavra, é porventura Deus somente dos judeus, e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? Anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei, disse Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 24 a 31. Através da vida de Jesus, através da morte, da ressurreição de Jesus, nós temos a condição hoje, como gentios, de alcançar esta possibilidade de nos defender, né? Havia para nós uma sentença, mas agora, através da fé, através do amor do Pai, manifesto através de Jesus, para todo aquele que nele crê, nós temos a condição de nos defender, a condição de poder, assim como os judeus, defender a nós, a nossa casa, a nossa família. O povo judeu, ele celebra a festa de Purim, que traz para a lembrança de todas as gerações a história de Esther e da vitória que tiveram sobre os seus perseguidores. Nós podemos trazer também em nós, sobre nós, esta lembrança de que Jesus intercedeu ao Pai por nós, assim como a rainha fez diante do rei. E a Bíblia diz lá em capítulo 17 de João, do livro de João, versículo 15 a 21, diz assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade, na palavra. Nós somos santificados, nós somos instruídos, nós somos lavados pela palavra da verdade, né? E ele diz, eu não rogo somente por estes. Jesus está orando não apenas pelos seus discípulos, mas ele diz, mas por também aqueles que pela tua palavra, diz Jesus, hão de crer em mim, hão de acreditar naquilo que eu estou falando, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus, então, naquele momento, ele determina que nós, através da fé, pudéssemos nos defender, ser um com o Pai, ter a mesma condição de Jesus, né? E através dele nós temos a vitória. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, diz a palavra de Deus assim: mas graças a Deus, graças a quem? Graças a Deus, graças a Elohim, que nos dá vitória. Quem nos dá vitória? Deus, através de Jesus Cristo, nosso Messias, né? O nosso intercessor. Assim como Esther foi a intercessora, assim também foi Jesus, o nosso intercessor, para que nós pudéssemos ter graça, salvação, vitória através do Pai, né? Graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso intercessor. Isso significa que nós não precisamos lutar, isso significa que nós não precisamos orar, isso significa que nós não precisamos jejuar, isso significa que já está tudo feito, né? Que a Bíblia diz, está consumado, pronto, acabou, eu não preciso fazer mais nada. Não. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, que nós temos que lutar, né? Que a nossa guerra não é contra carne, não é contra seres humanos. A nossa guerra é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, dominadores do mal. Ai, mas Cristina, mas você falou que eles são necessários? São necessários. É necessária a nossa guerra.
A nossa guerra é necessária para que nós possamos vencer, é para que nós possamos ter experiência. A nossa guerra é necessária para que nós possamos compartilhar as nossas vitórias, porque com o nosso testemunho, através de compartilhar as nossas vitórias, muitas pessoas são alcançadas. Muitas pessoas são alcançadas através do seu testemunho. Você venceu, você tem uma história de vitória, testemunhe, mostre a sua vitória. Fale como que você venceu, como que você alcançou a sua vitória, para poder animar aqueles que estão ao seu redor, para poder ser um testemunho vivo da ação do Pai sobre a sua vida, através da palavra. Então, a Bíblia diz que nós precisamos sim lutar. E a Bíblia diz, para finalizar, lá em Tiago capítulo 1, versículo 12: feliz é o homem que persevera na provação. Feliz, bem-aventurado, alegres são aqueles que perseveram no meio da dificuldade, que não desistem. É por isso que eu tenho falado desde o começo aqui, nós estamos vivendo um tempo de apostasia. Então persevere no meio da provação, tá difícil, cuide de você. E se você estiver bem, então você pode, com cuidado, alcançar alguém para poder trazer. Mas esse tempo é um tempo de abandono, é um tempo de apostasia, infelizmente. Está escrito isso. Nós podemos minimizar, de que forma? Cuidando primeiro de você, cuidando cada um de si. Nós precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, assim como Paulo disse aos Efésios, para que possamos lutar e permanecer inabaláveis. Nós não podemos desistir, não podemos abandonar. Nós precisamos perseverar. Bem-aventurado, diz aqui no livro de Tiago, bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então nós receberemos. Exatamente, a Andréia está compartilhando aqui que o reino de Deus ele é tomado por esforço. Então cabe a você, cabe a nós nos esforçarmos para não desistir, para não desanimar. E eu falei para o pastor, sempre falo isso, que eu luto por mim, eu luto para que eu não desanime, eu luto para que eu não abandone, eu luto para que eu não possa desanimar da minha fé, mas que eu possa perseverar na minha fé. E eu estou falando a verdade, e isso não é porque nós somos super-homens, não, nós não somos super-homens, nós não somos super-mulheres. A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide que não caia. Eu preciso cuidar para não cair. Nós precisamos cuidar para que nós não venhamos a abandonar a fé, para que nós não venhamos a deixar de crer nas promessas que o Pai deu, através da sua palavra, através dos seus profetas, através de Yeshua, que é Jesus. Através dele nós temos a palavra de vitória. Então nós temos que crer nesta palavra, confiar nela e perseverar nela. E por fim, eu quero terminar lendo o que significa, ou a revelação contida no nome do mês de Adar, né? O mês de Adar é este mês que nós estamos vivendo agora, o mês de fevereiro, 12º mês do calendário judaico. Cada coisa no hebraico, ele tem um significado. É muito lindo a gente estudar, né? Eu, assim, tenho amado estudar, eu louvo a Deus. Vou fazer aqui uma propaganda, tá? Do nosso professor, do Tiago, do site Pardes, Pardes, o Pardes, é com ele que nós estamos estudando hebraico. E eu gosto muito de estudar, eu e a Andréia estamos estudando com ele e tem sido bênção para nós, assim, eu tenho aprendido coisas muito boas, tenho aprendido coisas assim muito fundamentadas na língua hebraica, que trazem para nós ensinamentos, revelações muito profundas. E eu quero cada vez mais me aprofundar no Senhor e na sua palavra. Então, eu quero dizer a você, se você quiser aprender, pode estar lá, então, procurando o Pardes, né? O Tiago aí no Instagram, você pode seguir. Eu não ganho nada com isso, mas você vai ganhar se você buscar.
Se você buscar, se você estudar, você vai ganhar. Eu tenho certeza disso, assim como nós estamos ganhando. E eu estou muito feliz por poder estudar e quero estudar cada vez mais, né? E continuar estudando para compreender cada vez mais e ter acesso, intimidade e revelação deste Deus que tem tantas coisas no seu oculto. Quando a gente fala de oculto, nós não estamos falando de ocultismo, tá? É diferente. Nós estamos falando de coisas que são segredos de Deus e que são expressos para todos aqueles que o buscam. A Bíblia diz isso, que o Senhor revela-se àqueles que o buscam. Então busque o Senhor das formas como você pode. Busque a Ele da maneira como você tem acesso, mas busque ao Senhor. E aqui a revelação contida nesse mês diz assim: aquele que é o primeiro estabeleceu um caminho, abriu uma porta para a porção dobrada de alegria. Através deste caminho somos revestidos de força e poder, entramos em uma nova dimensão como cabeças e celebramos com alegria a dupla redenção. Lá em João capítulo 1, do versículo 1 ao 5, está falando que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Neste mês de Adar está acabando, né, o ano. Então, neste final de ano de Adar, eles se alegram por eles estarem entrando em um novo ano, em um novo acesso, né, da presença de Deus, para que eles assim possam absorver a grande vitória, né, que o Senhor lhes deu através da rainha Esther, através de toda a história de Esther. O Senhor também nos dá a vitória através de Jesus. Então esta é a nossa mensagem de hoje, que através de Jesus, assim como em Esther, nós tivemos a condição de nos defender, de tomar os despojos, de poder ter a vitória, porque o Senhor quer de nós esta vitória, o Senhor quer de nós esta condição, e nós precisamos lutar para isso. Então busque o Senhor, busquemos a Ele de todo o nosso coração. Amém? Eu quero chamar a Andréia. A Andréia vai estar orando para nós encerrarmos a nossa live de hoje. Eu quero agradecer também a Érica, que esteve conosco, a Araci e ao David, né, que esteve conosco aqui. E eu quero pedir mais uma vez, compartilhe desse estudo, compartilhe desse texto. Eu tenho certeza de que pode edificar outras vidas, para que elas sejam animadas, fortalecidas, firmadas no Senhor e assim perseverar no meio das provações, sabendo que é o Senhor quem nos dá a vitória através de Cristo Jesus. Amém? Um grande beijo a você, Andréia. Boa tarde a você que está aí. Nós vamos estar orando agora para encerrarmos mais essa transmissão, mais esse culto. E com os nossos corações muito felizes e alegres por podermos aprender mais do nosso eterno, do nosso Deus, que é aquele que se revela a nós. Senhor, nesta tarde, Pai, eu quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui, de aprendermos mais. Senhor, o nosso coração se regozija, Pai, naquilo que é teu, os segredos do Senhor, que o Senhor já revelou lá atrás, as gerações passadas, e através deles nós podemos aprender hoje, e aquilo que o Senhor ainda está revelando e ainda se revelará a nós, e todos aqueles que buscam a Ti, Senhor. Pai, que o nosso coração seja fervente de amor por Ti, seja fervente na comunhão, seja fervente, ó Pai amado, pela Tua busca, Senhor, e que tudo mais, ó Deus, não deixe de ter importância para nós neste mundo, que apenas a Tua palavra, apenas quem Tu és, Senhor, tenha valor, que a nossa fome e a nossa sede seja aumentada a cada dia por aquilo que é Teu, porque nós temos que estar com os nossos olhos em Ti para podermos suportar aquilo que ainda poderemos passar, não sabemos. Por isso, Senhor, nos entregamos nesta tarde no Teu altar, entregamos todos os que estão nos ouvindo, que estão nos vendo nesta tarde, através da mídia, nós aqui presencial. Senhor, eu só tenho uma palavra, Pai: gratidão. Gratidão é a palavra do meu coração para quem Tu és, ó Eterno. Porque através de Ti, através da Tua palavra, nós podemos conhecer-Te um pouco mais. E assim é a ordenança que o Senhor nos dá lá em Oséias, que tenhamos que conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. É um ato contínuo que o Senhor quer para nós, enquanto o Senhor nos manter com vida sobre esta terra. Pai, eu coloco cada um de nós no Teu altar.
e estendendo a bênção sobre os nossos familiares, Pai, de perto, de longe. Aqueles, Pai, que não estão podendo, ó Deus, estão muitas vezes no teu trabalho, que vão ouvir essa palavra depois, sejam igualmente alcançados pela tua graça. De uma forma especial, eu coloco os pedidos de oração, Pai, a vida da Natália, Senhor, da pastora Natália, Pai, que está lá em Assis, que se encontra enferma, Pai. Senhor, Tu és Deus de milagre, Tu és a cura, Tu és Adonai Rafá. Senhor, entra com cura no organismo da Tua filha, fortalecendo ela no Senhor e na força do Seu poder, assim como o seu esposo, seus filhos, sua mãe. Senhor, Tu podes fazer milagres e nós cremos que Tu és Deus de milagres. Entra, Pai, com providência de milagre na vida da pastora Natália, Senhor. E que isso sirva de testemunho, sirva para que vidas sejam fortalecidas e salvas no Senhor, através de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor, eu quero colocar todos aqui a nossa igreja, aqui os nossos pastores, a liderança da nossa igreja, os ministérios, Pai, os membros enfermos aqui. Senhor, que a nossa igreja seja ataviada, Pai, como noiva do Senhor, sem manchas, nem rugas, nem mácula. Que possamos ser, ó Deus amado, astros deste mundo, Pai, luz deste mundo, para que enquanto o Senhor nos manter aqui, possamos ser, Senhor amado, aqueles que fazem diferença e honra o Teu nome em glória. Senhor, muito obrigado. Abençoe este ministério de uma forma poderosa, para que nós, Senhor, através da Tua palavra, possamos ser libertos. Senhor, todos os dias precisamos de ser libertos, e nós Te louvamos porque o Senhor é aquele que nos liberta, a Tua palavra nos liberta. Muito obrigada, Pai. Eu Te agradeço nesta tarde, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus possa abençoar você, que te dando um fim de semana na presença do Senhor. Que a glória do Senhor seja sobre a sua vida e sobre o seu lar hoje e sempre. Amém.